Olá, sou o segundo tenente Kênio, aqui do CAT. Prazer estar dando essa instrução aqui para os alunos do CEAR 2021. Nossa instrução hoje é da NT19 de 2014, Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. Então, nós vamos ter o objetivo, aplicação, conceitos, componentes dos sistemas e considerações gerais. Objetivo: estabelecer os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, a segurança de proteção de identificação, e adequar a NBR 17240 para aplicação da análise de projeto. Então, a aplicação aplica-se a todas as edificações em que se exija os sistemas de detecção de alarme e de incêndio, conforme as exigências da NT01. O sistema de detecção e alarme de incêndio é o sistema responsável pela informação a todos os usuários envolvidos em uma determinada área de iminência da ocorrência de um incêndio ou princípio de incêndio. Então, o alarme, detecção e alarme serve para informar as pessoas. O sistema, nós temos central, painel repetidor, painel sinóptico, detectores de incêndio, acionadores manuais, avisadores sonoros e avisadores visuais. Então, a central, temos vários modelos, né, de central. Ela é o coração do sistema, recebe todas as informações dos sensores e dos teclados de controle ou controle remoto, alertando sobre a emergência. Então, quais são as funções para que a central é programada? Primeiro, avisar o responsável pela segurança. Então, ela avisa o porteiro, zelador ou síndico, chamado de alarme silencioso. 2, realiza descagem telefônica para o número que é programado. Nem todas têm esse alarme, essa descagem, né? E a sua função é essa. Assim que o alarme toca, ela vai ter uma repetidora por telefone que vai ligar para um número pré-determinado. E seu telefone toca. Então, você colocou seu número, seu telefone toca, e assim que você atende, vai ter o sinal, quando você atende, vai ter o sinal lá da emergência, né? Tocando no seu telefone. Disparar sirene no local. Então, o alarme sonoro, quem conduz isso é a central. E avisar a central de monitoramento. Caso tenha uma central que monitora, que tem essa emergência, vai ser acionada também. Então, tudo isso é a central que coordena. Então, a central de alarme, ela ativa sirene, sensores de portas, os externos, liga para o monitoramento, tem as senhas, tem barreiras, então, todos os sensores, tudo é a central que liga. A repetidora, então nós temos vários tipos de repetidora, algumas só com um LEDzinho, mostrando o local, outras têm um mapa de todo a edificação, mostrando onde são os pontos, né? Então, equipamento destinado a sinalizar de forma visual e sonora no local da sua instalação as ocorrências detectadas. Pode ser do tipo paralelo, com indicadores alinhados e texto escrito, ou sinóptico, no qual a planta é reproduzida em desenho e a indicação do lugar na área supervisionada. Então, aí você vê o sinóptico, tem todo um quadro de toda a sua edificação, e aí ali no local, em cada sala, tem uma luzinha que aí ao piscar, você vai saber aonde que está acontecendo qual o detector, o alarme ali que foi acionado. Os painéis sinópticos permitem ver em um só lance todas as áreas conjuntas, né? Os quadros são elementos auxiliares para sinalizar precisamente o local do alarme, facilitando a localização. Então, esse aí é um tipo de painel repetidor. As principais características: eles são gabinetes de alumínio com abertura frontal,
tem a sinalização visual feita por LEDs, o brilho possui sinalização sonora e chave para reset. Tem um microcontrolador, que é o processamento de informações, análise, comando de dispositivos, de elemento de saída. Fiação simplificada com a utilização da mesma rede em 3 fios, onde estão instalados os detectores, os acionadores, sirenes, modos de entrada e saída. Então, ele só repete ali, só tem essa função de repetir o que está acontecendo em todo o sistema, né? Detectores. Então, a gente distribui os detectores. Podem ser classificados em pontuais, lineares e por amostragem de ar, aspiração. O detector é pontual. Aquele dispositivo é sensibilizado por determinados fenômenos físicos ou químicos que precedem ou acompanham um princípio de incêndio no lugar da sua instalação, ou seja, o detector deve ser instalado no local do sinistro, né? Caso exista uma corrente de ar no local em que obrigue a fumaça ou a massa de ar quente a deslocar no sentido diverso ao detector, ou caso exista alguma barreira diminuindo o ângulo de visualização, ele não será acionado. É por isso que o detector tem que estar em regiões onde tem uma propensão grande de incêndio, onde há o risco maior de incêndio. Por quê? Porque ali ele tem que ser acionado rapidamente, porque caso aconteça algum imprevisto, ele não é acionado, igual a gente colocou aqui um vento ou uma situação angular, ele não é acionado, aí o tempo-resposta para essa ocorrência ela vai ser prejudicada, né? Então, detector pontual, está ali o modelinho dele. O linear é um dispositivo composto por transmissor e trabalha com feixe de infravermelho cônico, modulado através de uma área livre até um receptor, que manda um sinal a uma unidade de controle para análise. Seu princípio lembra de aberturas de porta de shopping, no qual o feixe ele é interrompido e assim há o acionamento. Então, o acionamento vai ser feito quando a fumaça interrompeu o feixe, baixando o sinal recebido aquém da limiar de resposta. Isso faz disparar o alarme de incêndio. Aí a gente tem que o linear ele tem um feixe de luz, e assim que as partículas são obstruídas por uma fumaça, aí o alarme é acionado. Detector de amostragem. Ele detecta a fumaça presente em amostras de ar aspirado do ambiente. O ar do ambiente que é protegido por esse detector é coletado por uma rede de tubos perfurados em pontos específicos. Então, é todo um sistema dentro do ambiente. E ali ele fica aspirando todo o ar. Caso apareça alguma partícula referente a incêndio, aí o sistema já é acionado, né? Então, as amostras de ar são conduzidas por um dispositivo e a fumaça é detectada num estágio muito mais incipiente do que os demais. Então, ali ele aspira, né? Tá aqui o aspersor, né? O aspirador, suga, e dentro dessa rede, então você tem vários pontos. E aí ele vem para uma central onde ele é feita toda a amostragem do ar. Caso aconteça alguma situação que detecte a fumaça, né, de fogo, aí o alarme é acionado. Tudo bem? Então, aí, ó, são tubos que ficam aspirando toda a região, todo o galpão, e levado para essa central. Acionadores manuais. Então, aqui nós temos os modelos. O acionador manual, também chamado de botoeira, serve para transmitir a informação de emergência quando acionado manualmente. Então, deve ser instalado em local de maior probabilidade de trânsito de pessoas, tais como saídas de área de trabalho, lazer, corredores. Então, caso o detector não foi acionado,
Então, a gente tem que ter a botoeira, né, para ser acionada manual, porque às vezes a pessoa já viu, não foi acionado o alarme, o detector, então manualmente as pessoas devem fazer esse acionamento. O avisador sonoro. Então, agora que o incêndio já foi detectado, então já foi detectado ou pelo detector ou manualmente, né? Levou essa informação para a central. Aí é preciso informar as pessoas da edificação. Então, para isso que servem os avisadores sonoros e os visuais, para que elas possam sair do ambiente o mais rápido possível. Essa é a função dos avisadores. Em algumas edificações, tá, como shopping center e outros locais de concentração, o alarme é só transmitido depois que as equipes estão no local. O volume acústico dos sons não pode ser tal que iniba a comunicação verbal. No caso de falta de intensidade do som, em um ponto distante deve ser aumentada a quantidade de equipamentos. Fonte de alimentação. A norma exige duas fontes, fonte principal, que é a rede de tensão alternada, e a fonte auxiliar, que é por baterias, no breaks ou gerador. A autonomia da fonte auxiliar é um regime de supervisão, deve ser de 24 horas, né? Aqui não tem o alarme acionado, e quando o alarme está acionado, 15 minutos. Então, de supervisão é que ele fica em QAP, stand-by, né? Então, caiu energia, então, dentro de 24 horas, ele tem que estar pronto para qualquer acionamento. E, estando acionado, caiu energia, tem que funcionar pelo menos por 15 minutos. Considerações gerais. A central de detecção de alarme e painel repetidor deve ficar em local em que haja constante vigilância humana e de fácil visualização, porque a central tem que ser sempre monitorada, né? Aconteceu alguma pane, algum detector está com mau funcionamento, aí ele pisca e tudo, então aí as pessoas têm que ir lá. Quem tiver o vigilante ali tem que saber monitorar todo essa central para que nada fuja do controle. O alarme geral da edificação deve ser audível em toda a edificação. Então, o alarme geral, todos os ambientes da edificação tem que ser audível o alarme. O acionador manual deve ser instalado entre 90 e 1,35 do piso acabado, de forma embutida ou de sobrepor na cor vermelha. A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto de área protegida até o acionador não pode passar de 30 metros. Nos edifícios com mais de um pavimento, deverá ser previsto pelo menos um acionador em cada pavimento. Essa é a regra. E se passou de 30 metros, tem que ter mais de um. Mezaninos estarão dispensados pela exigência caso o acionador manual do piso principal dê cobertura ao caminhamento até o mezanino, não é? Então, caso você tenha uma escada ali, um acesso fácil ao mezanino do piso principal, aí e contribua para os 30 metros, então no mezanino fica essa exceção. É um nível que não precisa de acionador, né? Os locais em que não seja possível ouvir o alarme, devido à atividade sonora intensa, será obrigatório a instalação de avisadores visuais e sonoros. Os acionadores manuais instalados na edificação devem obrigatoriamente conter a indicação de cor verde de funcionando e a vermelha de alarme. Então, para ver o funcionamento, tem que estar com as duas cores, né? E em cima aí os locais que não seja possível, geralmente é boate, né? Que tem um som muito alto e tudo, e ninguém vai ficar percebendo. Então, tem que ter os avisadores visuais junto. Então, tá aí, ó, obrigatória a instalação de avisadores visuais somente quando for exigido o sistema de detecção e alarme, os avisadores visuais em F6, boates e assemelhados. A instalação da central deve ser de 1,40 a 1,60 do piso acabado para operação em pé, e 1,10 ou 1,20 para operação sentada. É um recomendatório, não é exigência, porque às vezes quem fica na sala de monitoramento ele trabalha sentado. Então, às vezes, a central ela já fica na altura já da pessoa sentada,
mas se ela trabalhar em pé, fica na altura em pé. Instalação dos detectores pontuais de fumaça e de temperatura devem ser localizados no teto, distância no mínimo de 15 centímetros, né, da parede lateral ou vigas. A periodicidade para as manutenções é de 3 meses, no máximo. O usuário final é responsável pela manutenção preventiva dos sistemas. A utilização do sistema de detecção e alarme contra incêndio com tecnologia sem fio deve atender os objetivos e desempenhos da norma brasileira, bem como deve possuir certificados em laboratório reconhecido com laudo. Então, desde já a gente agradece. Qualquer dúvida, vamos estar à disposição. Muito obrigado.